Olá, roteiristas, como vocês estão? Estamos aqui novamente gravando o Navam Pod e no episódio de hoje nós viemos aqui no Conecta, um coworking de São José dos Campos, para visitar os nossos amigos, patrocinadores e empresários, Carlos e Vanessa, da Campos e Canale. Hoje nós vamos bater um papo sobre assessoria contábil, vamos falar sobre abertura, fechamento de empresa, MEI, consultoria, PPO, jurídico, nossa, é muito assunto, então fique ligado, depois da vinheta a gente começa esse bate-papo. Fabrício, solta a vinheta aí pra gente. Bom, pessoal, estamos aqui com o Carlos e a Vanessa, esse bate-papo aqui muito amistoso, porque são amigos, são parceiros, patrocinadores. Eu sou cliente deles, não disse isso no começo, mas eu sou cliente deles. Aliás, deles mesmo, porque não só para Campos e Canale, mas a Vanessa, como advogada, também é minha prestadora de serviço na área jurídica. Já fizemos contratos para área digital, né? Que a Vanessa está totalmente inteirada aí com a lei. LGPD? LGPD, para que eu não fale isso errado. Deixa joga bomba, né? Deixa a responsabilidade para o especialista. E o Carlos, que está à frente da Campos e Canale aqui, na parte de contabilidade, que é um contador, e a gente vai bater um papo principalmente sobre essa área. Bom, meu pai é contador, então é uma área que, aliás, eu nem posso falar que ele é contador, ele é corretor. Ele já foi contador, ele não gosta muito dessa época. Os dois. Ele não gosta muito dessa época, não. Ele já passou. Mas eu convivi com um pai contador, então tem muitas coisas que são lembranças vivas para mim. Mas é uma área que o empreendedor acha chatíssima para começar, né? É uma área burocrática e tudo mais. E geralmente o empresário não gosta do contador, porque a gente só traz uma notícia. É o portador da má notícia. É o portador da má notícia. Inclusive, a gente sempre ouviu aquela frase que tenha um contador e um advogado amigo, né, próximo de você. Pronto, temos um casal trabalhando juntos. Já resolve tudo aqui. Tenha esses amigos, essas pessoas, esses profissionais como amigos, porque são muito importantes. É bom. Vamos começar apresentando a Campos e Canale. Como que é a história da Campos e Canale? Sim, a Campos e Canale nasceu no começo de 2018, né? Final de 2017, começo de 2018. Aqui em São José, né? Sobre a minha liderança. Exatamente, na verdade começou com a Vanessa. Legal, isso aí é novo para mim. Exato, começou com a Vanessa e com o Jairo, na realidade, o nosso contador responsável. Eu entrei depois, então entrei mais com uma pegada mais comercial, digamos assim, né? Mas a empresa nasceu em 2018 aqui em São José e já nasceu São José Bauru. E hoje a gente fica nas duas cidades, né? A gente tem um espaço aqui no Coworking, que nem você falou, aqui no Conecta, e a gente fica com a outra metade do time lá em Bauru, no DUI Coworking também. Ah, legal, não sabia que era Coworking lá. Não lembrava, pelo menos. Coworking nos dois. Show de bola. Exatamente. Modernidade total. Exato. Tanto que a gente já trabalha de maneira digital desde o começo até internamente. Já estava lá desde o começo. Né? Já estava. Sempre foi remoto. E os nossos clientes também sempre foram, a grande maioria, remoto também. Sem papel. Que ótimo. Nunca trabalhamos. Essa memória que você deve ter com o seu pai deve ter muito papel envolvido, né? Salas, arquivos, mais de uma sala de arquivos. A gente já nasceu ecologicamente correto. Já nascemos ecologicamente correto. Que bom. Tem escritórios que têm praticamente 2 prédios. Um é só de arquivo, de fato, e outros onde o pessoal trabalha. Isso ainda existe. Mas não é mais necessário. Hoje a gente já consegue fazer desde uma abertura de empresa até a contabilidade, a parte fiscal, a parte de consultoria. Alteração, encerramento, abertura da empresa. Todas as partes hoje a gente faz de forma remota. Exato. E em vários estados do país também. Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso. Rio. Qual o cliente mais longo, assim, mais distante? Maceió. Maceió.
A gente tem Maceió. E a gente tem cliente também que é nômade, que está rodando Europa e rodando o Brasil, né? Como você. E a gente também tem outro cliente que também está na Europa rodando. Tá na Macedônia do Norte hoje. Exatamente. Eu achei estranho, foi a Europa, eu não Mas entendi, eu sou da parte do Brasil. Você tá rodando aqui com a van no Brasil. Sim. E ela tá rodando com a van lá no... Não tem uma van? Não tem uma van, não. Ela tá de mochila. Casa, é um mochilão. Mochilão, legal. Mochilão. Mas tá... Ela vai mudando de região? Exatamente. Uma cidade por mês. Uma cidade por mês? Um país, na verdade, por mês. Que legal. Eu vou descobrir aqui ao longo da conversa o arroba dela para a gente poder começar a seguir. Vamos colocar aí na descrição. Hein? Vamos colocar aqui. Ela publica as coisas das viagens dela. Ela é consultora, ela trabalha na área de mediação de conflitos, comunicação, então tem um Instagram bem bacana. Para quem quer aprimorar aí a comunicação não violenta, por exemplo, o contador faz muita coisa com ela. Como o assunto é muito legal, vamos falar o arroba dela só no final. Exatamente. Porque senão o pessoal vai começar Vamos ter mistério. Mas a gente tem cliente que assim fica rodando e também temos alguns clientes no Nordeste. Eu acho que dentro do Brasil são os mais distantes aqui de São Paulo. Mas para a gente não tem tempo ruim. Aonde o cliente está, a gente consegue atendê-lo. Para nossos colegas que vivem em motorhome e acompanham o roteiro empreendedor, saibam que vocês podem ter o negócio de vocês da onde vocês estiverem. Com certeza. Só procurar aí no escritório. Exato. Bom, serviços. Como contabilidade, abertura e fechamento, né, o padrão. A Vanessa acompanha muito essa parte jurídica que, como vocês falam sempre, está sempre muito próxima da contabilidade, né? Vocês me contaram de um serviço que vocês estão iniciando, que é o BPO, que já está pegando, já tem clientes. A gente tem consultoria, né? Me fala um pouco mais de consultoria. A consultoria ela é bem interessante porque, na verdade, cada cliente tem uma situação específica para resolver, seja na pessoa física quanto na pessoa jurídica também. Então, seja um novo projeto, então a pessoa tem a ideia de montar um novo negócio e ela quer entender como viabilizar isso. Esse, por exemplo, é um projeto, é um tipo de consultoria que a gente adora fazer, porque a gente estuda bastante sobre o negócio da pessoa. Às vezes a gente já tem uma expertise por ter outros clientes no escritório, na nossa carteira, mas é legal porque a pessoa já começa com o pé direito no novo negócio. Então ela já começa sabendo como é que vai ser a tributação, a gente já consegue desenhar planejamento tributário para redução também, se vale mais a pena contratar um funcionário ou terceirizar, por conta também do planejamento tributário. Qual regime tributário se enquadraria melhor de acordo com a atividade? Porque, assim, uma dor assim, do cliente para o contador é sempre a mesma. E se você conversar com vários contadores, eles vão te dizer isso. O cliente sempre liga assim: Vanessa, quero pagar menos imposto. Eu não conheço ninguém que faz o contrário. Exatamente. Aí eu até brinco com algumas coisas e falo assim: nossa, mas eu tenho a solução para o seu negócio. Emite menos nota. Fatura menos. E aí ninguém quer. E aí, com razão, ninguém quer faturar menos. Ninguém quer faturar menos, né? Mas isso é uma brincadeira, claro. Mas é interessante porque às vezes o cliente ele vem assim: nossa, eu queria pagar menos tributo. E às vezes você vai olhar para a especificidade do negócio nessas consultorias e você vê assim, que na verdade o que ele está pagando não é mais tributo, mas é uma folha. Às vezes a folha está 60% do faturamento da empresa. Faturamento ele não tem abatimento de imposto. Aí você vem e fala: poxa, mas o seu problema não é imposto, né? Parece que é. Parece que é. Mas não é. O seu problema é uma gestão de pessoas. Como otimizar as pessoas que eu tenho para não ter um gasto 60%, por exemplo, com o pessoal, né, de folha do nosso faturamento? 60% só com folha é absurdo. Exatamente, é muito alto. Exato. Então, será que é tributo o que você está precisando reduzir para melhorar o seu fluxo de caixa? Porque, na verdade, para um empresário, para onde está indo o dinheiro? Se você está pagando, na prática falando, né? Se você está pagando tributo, está pagando pessoal, não interessa. O que interessa é que está saindo dinheiro. Sim. Essa é a questão. Porque está saindo, você tem menos para reinvestir no negócio e crescer novas linhas de produtos ou de serviços ou melhorias, assim como também a própria vida do empresário, que também, né, tem um sustento ali, o empresário tira o sustento dele daquele negócio dele. Então, será que é tributo?
Pode não ser. Mas nunca chega a consultoria na gente assim, Vanessa, preciso melhorar o meu fluxo de caixa. Preciso melhorar, preciso pagar menos esse tributo. pedido geralmente que houve é o bancário. Porque ele já diagnosticou que o problema é fluxo, então eu preciso de dinheiro. Não. Às vezes, se você reorganizar a casa, vai te sobrar esse dinheiro. Exatamente. Então, para isso, vocês prestam consultoria também. Também. Para a gente entender melhor como está o nosso negócio, para ver se o que eu preciso de dinheiro ou se eu tenho brechas para melhorar, para conseguir um respiro. Né? Exatamente. Porque assim, né? Na verdade, o sucesso do contador é o sucesso dos clientes dele. Claro, porque se ficar ruim para mim, vocês vão ter menos clientes. Exatamente. Se ficar bom para você, você vai ter um negócio maior, vai ter mais funcionário. Sim. E o nosso escritório também cresce. Também cresce. Então, a gente viu essa oportunidade, né, de desenvolver o BPO financeiro por causa disso, porque a contabilidade, ela é o mal necessário. Assim, o Jairo não vai gostar de ouvir a gente falar isso. O nosso contador responsável não vai gostar que ele é um mal necessário. É o mal necessário. Mas assim... Mas é querido, estou devendo 2 chopps para ele. Tá. Já sabe. Olha só que absurdo. Eu não sabia que o negócio era tão aberto. Assim. É coletivo, né? Porque você devendo 2 para cada um. Você não entendeu essa parte. Mas assim, acaba acontecendo que o empresário ele vê a contabilidade como mal necessário. Muitas vezes, porque o contador ele não é uma pessoa aberta a conversar. Né? Ele não é. Ele tem medo de ser julgado. Acima de tudo, ele tem medo de ser julgado. A gente tem medo de alguém apontar o dedo e falar, você está fazendo tudo errado. Sim. Não, e outra, que saco, tu trouxe essa pia para eu pagar de novo. Sim. Entendeu? Exato. Às vezes você tem, por exemplo, no ano passado nós tivemos um problema com a Prefeitura de São José dos Campos. Nós, eu digo, nossos contribuintes, não é nossos Campos e Canalha, é nossos contribuintes. Nós também somos contribuintes. Só para lembrar aqui. Né? Vocês também. não jogam o boleto na mesa dos outros. Exato. Vocês recebem boleto. Só que a diferença é que a gente gera o próprio boleto. Né? Lembrando que nós somos contribuintes. Então, os contribuintes de São José tiveram um problema. Porque alguns contribuintes foram colocados indevidamente, por exemplo, com o ISS fixo. E aí não paga o ISS no DAS, normal, Simples Nacional. E para a gente resolver essa situação, tinha que entrar com processo administrativo. E aí você tinha que a cruz e a espada. Pago o boleto do ISS fixo e não sou inscrito na dívida ativa do município. Ou pago o boleto do ISS fixo e depois eu vou ter que entrar com outro processo administrativo para pedir a restituição. Tá. Né? E eu não sei quando essa restituição vai vir. Sim. Né? E aí a pessoa fica insatisfeita com o contador, Claro. que vai te comunicar que você foi indevidamente colocado no ISS fixo. Meu contador não tem nada a ver com isso. Sem nada a ver com isso. Foi um erro interno deles lá, da prefeitura. o controle deles. Exatamente, foi um erro interno. Algumas profissões eles colocaram, pessoas que não eram para estar, e às vezes era para estar, mas foi negado, depois colocou. Teve ali um descompasso com a gestão aí da questão do ISS no ano passado, no começo do ano passado. Certo. E você vai levar essa notícia pro cara, então. Você vai ter que pagar ISS fixo, a gente vai entrar com processo administrativo. Então, muitas vezes a gente porta uma notícia. Exato. Né? E a pessoa tem vontade de matar o contador. Certo. Então, o contador também não quer conversar. Mas se tacar a guia, deixa lá. Às vezes ele paga, nem vê e vida que Se segue. não pagar, não sei se E aí vai eu não autuar tenho esse que ter esse ano. diálogo, porque entra numa parte um pouco técnica também. Então, para a gente poder explicar isso, a pessoa fala, tá, mas o que é ISS fixo? Porque é normal a pessoa querer entender. Claro. E a gente tem esse Eu diálogo. sou esse chato que quer entender. Certeza. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui e dizer que eles são... Eu não sei, eu acho que eu vou continuar com eles como patrocinador para sempre. Eu não sei se é por causa disso, eu acredito que não, obviamente, mas eu sempre tenho muita atenção deles explicando cada detalhe do que está acontecendo. Eles são extremamente pedagógicos, né? É difícil entender, a gente que não é da área, porque é muito técnico, mas eles sempre têm paciência para explicar. A gente brinca que liga até classe, E nem né? sempre. Pra traduzir. Mas nem sempre a gente tem um cliente também que quer entender. Entendeu? E isso é uma característica, por exemplo, sua. Sim. E a gente gosta quando o cliente quer entender, porque é um caminho solitário. É um caminho solitário. Sim. Se eu só falar com os meus pares, como que eu vou me fazer ser entendido? Sim.
É difícil, a gente só consegue se fazer entender quando a gente começa a conversar com aquele que não entende, com aquele que é de fora. Porque ele te traz uma pergunta que te força a sair da casinha, que te força a sair da sua área de conforto. Sim. E é aí que a grande maioria trava. O contador não quer conversar. Exato. E às vezes a gente tem que dizer para o cliente que a gente não sabe a resposta. Vai ter que pesquisar. Isso já que vocês estão entrando numa parte de comportamento, vale esse destaque, tanto para o cliente que não quer entender, como para aqueles, diferente do meu pai e de vocês, que vocês têm perfis onde vocês têm a abertura para conversar. Sim. Vocês têm essa sociabilidade a parte social mesmo, de você ser sociável com as pessoas, aberta a conversar. Sim. Aquele dito nerd contador, aquele cara de óculinho atrás do computador, ele não gosta de papo. Não. E não é que ele é maldoso, ele só não gosta de papo. Ele é não operacional. Isso. E aí é difícil você arrancar dele informações e entendê-las. E eu acho que ele também tem hoje, Leandro, uma mudança de visão da gestão e dos empresários. Antigamente, assim, até pouco tempo atrás, né? Muito antigamente, não é 30 anos atrás, Sim. é coisa de 3, 5 anos atrás. Somos jovens. Não tanto quanto a Lili, mas somos jovens. Agora tem essa referência. Mas assim, o que eu vejo é que antigamente os negócios eles eram conduzidos na base do confronto, né? Então assim, eu tenho que te contratar, há demanda no mercado, a necessidade, eu tenho que contratar, mas eu também só estou contratando porque eu tenho. Então, não era uma coisa, as pessoas não formavam laços. É a questão cultural que você começou dizendo, o mal necessário. O mal necessário. Isso vem de uma cultura anterior, com certeza. E hoje, o que a gente tenta mostrar é assim, o contador ele não é o mal necessário. Ele é o parceiro necessário. Aí já voltamos a colocar... Você achou que a gente ia falar mal da... De uma forma que, assim, a contabilidade, quando você traduz ela pro financeiro, porque o financeiro é a linguagem prática, o financeiro é a linguagem que aproxima o empresário da contabilidade. Quando você traz essa linguagem, o empresário ele para de olhar para a gente como uma obrigação. Não, ele apoia o meu negócio. E aí você começa a fazer a diferença. Então, é daí que surge essa ideia do BPO financeiro. A gente está fazendo dentro da Campus e Canale, né? Como um serviço, né, adicional ali à contabilidade, porque a contabilidade realmente ela é aquela questão obrigatória por lei, todas as empresas têm que ter, etc. Mas o financeiro ela é a tradução da contabilidade e ela é onde pode te apontar as melhorias, os cortes, os ajustes necessários, as oportunidades de venda do seu negócio também, Sim. né? Porque às vezes você também não está sabendo colocar. Tem gente que não tem facilidade de ler números, não consegue interpretá-los, e eles falam muito com a gente, né? Então, vocês como especialistas no BPO, além da contabilidade, vocês conseguem perceber coisas que talvez a gente não perceba, isso é bem interessante. Sim. E no nosso modelo educacional, nós não somos criados assim, pelo menos a nossa geração, né? Porque eu vejo que a geração ali da Meli já tem uma diferença. Mas a nossa geração, ela não foi educada para ter uma educação em inteligência financeira. Não, zero. Zero. Então, assim, nós não temos a educação financeira de ter o conhecimento, mas também não temos a inteligência emocional para lidar com o financeiro. Sim. Entendeu? Então, tem essas duas coisas ali aliadas que elas criam mitos na cabeça das pessoas. Sim, entendeu? com certeza. Exatamente. E na contabilidade, falando da questão de comportamento, a gente consegue se aproximar muito dos clientes, mesmo eles estando longe, como a gente comentou, Sim. por conta desse contato próximo que a gente tem. Então, não interessa se o cliente é um médico no Rio de Janeiro, se é uma distribuidora em São José dos Campos, a nossa proximidade é a mesma, porque a gente tem esse diálogo com os clientes, a gente é aberto ao diálogo. Então, o cliente ele sente que realmente somos parceiros, e somos, porque ele está próximo. Se você vem tirar uma dúvida comigo, eu sou franco em resolver a situação, eu falo, olha, eu não sei, eu vou ter que pesquisar e até amanhã ou até semana que vem eu te trago uma solução e a gente sempre discute. Isso é importante, porque às vezes a pessoa também pensa que precisa saber tudo
E assim, Ele não vai saber. não E vai não saber. tem como. É impossível. Na nossa área já é impossível, imagine nas áreas que a gente vê no entorno do empreendedorismo. Exato, porque tem uma variação enorme de opções, não tem como você saber. E às vezes a gente até sabe a resposta, mas a gente prefere confirmar, porque vai que já teve alguma alteração. Sim. E para passar uma informação e o cliente tomar uma decisão com base nela, a gente tem que ter certeza que está certo. Como essa que você Porque- trouxe antes da conversa da mudança Da lei do Da lei. Código Civil. Exatamente. É absurdo isso. A gente não tem como ficar antenado no Diário Oficial todos os dias para a gente ver o que está entrando de novidade. E a gente tem que. Vocês sim, Nós temos. é parte de Né? vocês. Eu recebo push todo dia do Congresso Nacional e do STF e do STJ. Porque também a gente tem a lei, mas depois vem o STF e o STJ que entendem a lei e Como serão aplicam aplicadas. elas de formas muito diferentes. Sim. Então, assim, até no começo a gente não sabia muito como que ia dar certo, né? Retomando aquela história do começo da Campos e Canário, Sim. como que vai dar certo uma advogada? Eu não tenho formação em contabilidade, eu até sou mestre em contabilidade e finanças, mas a minha formação base não é. E o mestrado ele é bem diferente ali das questões Claro. operacionais. Ele é Sim. mais filosófico, ele é Isso. mais. É diferente a pegada Te do ajuda mestrado. muito mais a pensar o negócio do que operacionalizar o Isso, negócio. exato. Exatamente. Ele não me ensina isso a entrar no site da Receita Federal, no portal ECA, que emitir uma guia de Sim. INSS. Não é isso que Sim. o mestrado ensina, as pessoas têm essa ilusão. Não. É mais a discussão ali dos temas. Embora, então, eu tenha o mestrado, mas não sou, como que a gente vai aliar o jurídico com a contabilidade? A gente pensava no primeiro momento. Porque a gente não pode vender serviço jurídico com contabilidade. Isso é vedado pelo Conselho de Classe, então isso não há. Mas como ainda assim agregar o jurídico no dia a dia do escritório de contabilidade? E super agrega no dia a dia. Com certeza. Super agrega, porque política fiscal no Brasil como disse na primeira palavra, é política. Né? Entra o governo A, é de tal forma. Entra o governo B, é de outra forma. E assim vai ser. Isso acontece direto. Às vezes a gente vai fazer uma consultoria e a gente está lendo a letra fria, né, da lei e a gente olha, Vanessa, o nosso entendimento é esse. A Vanessa fala, não, peraí, mas tem outro caso que aparece, não, o entendimento não é assim, é outro. Aí vamos ver o CARF, vamos ver a jurisprudência. E a gente começa a tentar entender o mesmo parágrafo da lei, porque às vezes ele parece ser ambíguo e aquela lei ali em específico vai determinar se a gente vai seguir para um lado ou para o outro. E aí, o que a gente faz? Então, assim, é uma linha muito tênue, o jurídico e o contábil. É bem interessante. No começo do ano, por exemplo, a gente teve um problema, né? Todos os contadores tiveram esse mesmo problema. Segurança e saúde do trabalho. O empresário, ele acha que contador é médico e engenheiro do trabalho. Aqui a gente faz perfil persifográfico, não vou lembrar agora o nome, é PPP o laudo, a gente chama pelas siglas, LTCAT. E começou agora a obrigatoriedade de enviar isso para o social, só para quem tem funcionário, né? Sim. Quem não tem, não precisa. E aí as pessoas assim, mas vocês não fazem? Não, não faço. Você Sim. tem que ser um engenheiro do trabalho, você tem que ser um médico do trabalho. Mas então por que você é a pessoa que tem vindo me dar a má notícia que eu tenho que mandar isso até dia 15 de fevereiro para o social? Então, porque eu sei as obrigações que a sua empresa tem que cumprir perante a lei, Sim. mas não necessariamente operacionalizamos vai resolver todas isso. elas. Exatamente. E mais uma má notícia, né? Aí que tá o portador da má notícia. Porque a Receita nunca diminui o tributo pra gente ligar pro cliente e falar, olha que maravilha, não precisa mudar nada, o tributo só reduziu. Bate pau. Não. E aí eu me lembro que no começo do ano eu fiquei mais de 2 horas no telefone com um engenheiro do trabalho, porque nós temos o entendimento que nem toda empresa tem que ter o PPP, só as empresas que expõem os funcionários a agentes químicos e nocivos, e o engenheiro do trabalho, que, sim, tem que ter o PPP. E eu, como advogada aqui no meio, né, que faço a ponte, mais ou menos entendendo como engenheiro, mas não existe hoje um posicionamento. Todas as empresas têm que ter o PPP. Todas as empresas, incluindo o MEI, Todas as empresas, incluindo o MEI, que tenha funcionário contratado. que tenha funcionário contratado. Não chegamos a uma conclusão. Por quê? Eu, como advogada, o que eu entendo? Né? Não sou previdenciária, mas olhando a lei previdenciária,
o funcionário, para ter direito à aposentadoria especial por desenvolvimento de certas doenças, o INSS precisa ter as informações que vai neste laudo de segurança do trabalho, que é o PPP, que também é baseado no LTCAT. Então, você já teve mais 2 aí, né, obrigatórios. E, por exemplo, uma pessoa que desenvolve LER. LER é uma doença que dá ensejo à aposentadoria especial. Sim. E quem pode desenvolver LER? É um movimento... Qualquer um. É um movimento repetitivo. Movimento repetitivo. Sim. Qualquer Então, um que mexa no computador... Qualquer um que mexer no computador poderia desenvolver LER? Em tese, Sim. sim. Não sou médica, mas pelo pouco que sei, sim. Então, alguém que trabalha num escritório de publicidade e propaganda pode desenvolver LER? Se ele digita, praticamente todos vão ter esse problema. Se ele desenvolver LER, ele pode ter aposentadoria especial, dependendo do caso? Poderia. E aí ele tem que ter o PPP? Então, caiu na necessidade de todas as empresas terem que ter o PPP, mas a lei não é clara quanto a isso. E aí fica aquela coisa, será que as empresas de segurança do trabalho estão dizendo que todas são obrigadas porque eles estão ganhando o peixe deles? Será que não, que é como eu entendo? Ou não, realmente é só as empresas do grupo 13 e 4 de risco, e realmente... E aí você já começa a entrar numa coisa super técnica da área. Então, assim... É a mais gente umas foi das discussões, né, que a gente tem internamente, contábil e jurídico. A gente tem uma Por isso que temos um casal que se dá na mesma empresa e estão tentando sempre se ajudar para encontrar os melhores caminhos. Acabei fazendo a pergunta se o MEI entra também, porque o MEI ele entra num momento do Brasil onde a gente quer acabar com a informalidade. Perfeito. Né? E o MEI tem um papel especial de uma impressão, pelo menos, de progresso. Sim. Porque é uma chuva de novos CNPJs no Brasil, consequentemente, de pessoas que precisam entender leis que, às vezes, nunca tiveram sequer um contato anterior. Muito porque estavam informais, muito porque nunca sequer trabalharam, e muitas porque, quando trabalharam, eram CLT. Perfeito. Então, entraram num mundo novo do empreendedorismo. E o MEI, qual é a atenção que vocês têm para essa enxurrada de MEI que está vindo, está no mercado e virá ainda pela frente? Como é esse atendimento de vocês? Hoje a gente tem um plano que a gente chama de Plano Smart MEI, que é uma assessoria mensal que a gente faz com os MEIs. Então ele vai desde cumprimento de obrigações, então gerar a guia das MEI, enviar para o cliente e lembrar do pagamento. Até quando ele não efetua o pagamento, você ir lá e atualizar a guia, disponibilizar, entregar a declaração de faturamento anual, mas principalmente assessorar e tirar dúvidas. Então, quero contratar um funcionário, como que eu faço? Quanto que eu vou ter que pagar? Qual vai ser o custo de ter um funcionário? Quais obrigações eu vou ter que cumprir? Como assina? Porque assim, quando você diz isso, essa pessoa que, por detrás do MEI, que ela está indo para o empreendedorismo, ali saindo de uma informalidade, às vezes já trabalhou com carteira assinada, mas às vezes não. Às vezes não. Às vezes a começa pessoa... a vida profissional com o MEI. E às vezes ela, na verdade, começou como autônomo e aí foi para o MEI. Exatamente. Quando você pega essas pessoas, elas às vezes não têm noção nenhuma. E, claro, não tem mesmo. Não passou pela experiência prática e não tem... É um conhecimento muito burocratizado, muito elitizado, feito de uma maneira que não é para ser entendido pelas pessoas. Não é intuitivo. Não é intuitivo. Não. E não tem o objetivo de ser intuitivo. Sim. Eu acho que isso é uma coisa importante. Aí você pega o MEI, né? Ele não sabe nada. Sim. Ele não sabe nada. Já teve uma vez que a pessoa falou assim, não, mas eu abri o MEI, tá tudo certo, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso declarar imposto de renda de pessoa física. O homem virou pra mim e falou isso, eu falei, não, tem sim. Da onde está essa isenção? Aonde que tá na lei que eu tenho? Eu falei, não, aonde que uma coisa da pessoa física tem a ver com a pessoa jurídica. Exato. Mas eles não têm essa visão. Sim. Não tem. Então, por quê? Porque não tem acesso a um contador. E aí o que acaba acontecendo? Às vezes as pessoas acham assim, eu sou MEI, eu não preciso. Com quem você vai conversar e tirar as dúvidas se você não tiver um profissional do seu lado? Vou fazer o papel do advogado diabo aqui, tá? Ele é obrigado por lei a ter um contador? Não. Legal. Eu já sabia da resposta, mas eu queria deixar claro para quem está nos ouvindo que de repente quer sair da formalidade.
Por quê? Porque eu já vi em vários encontros de motorhome e também profissionais ao longo do período que a gente está na estrada, que eles têm interesse em sair da formalidade, mas por uma série de motivos não saem. Eu entendo completamente que quanto mais acesso à informação, melhor. E como fazer isso? Com um especialista. Sim. Então, o que eu entendo desse serviço do Smart, é Smart Mail, né? É Smart Mail. O que eu entendo desse Smart Mail? Mais do que a prestação de serviço, é o suporte. É o suporte. O suporte é o mais importante nessa fase do MEI. Porque entende-se que ele vai crescer, que ele vai superar a fase do MEI, né? Superar não porque é uma fase ruim, superar porque ele tem que superar o teto do ganho para ir para o próximo, já vai no Simples Nacional. O Simples Nacional. Aí ele vai para o Simples Nacional, aí muda o jogo todo. Muda. E o teto do MEI é muito baixo. Sim. Ele é muito baixo. É 80 mil. Poxa, mas eu estou aqui suando e ainda não estou batendo. Calma, você vai chegar lá. Sim. E não importa o tempo também, cada um tem o seu tempo, mas no momento que passar, se ele já vem com a confiança de um profissional que já tem dado esse suporte, a transição é muito mais rápida, muito mais fácil e muito anterior. Ele não tem que entender quando se transformar, ele já está entendendo desde o começo. Exatamente. Inclusive previne muita coisa. Os possíveis erros. Essa é a minha, só para confirmar, né? Inclusive, por exemplo, o que mais chega aqui, o que mais tem chegado aqui ultimamente, em razão do Pix, né? Uhum. Todo mundo gosta do Pix. Ah, que bom, o Pix é popular, né, com as pessoas. Só que o Pix, o que a população ainda não entendeu, né? Ela está começando a entender agora, é que diferente do TED, antigo TED, o TED era um serviço que o banco te oferecia, que ele ainda te oferece, porque ele existe, né? Ele cobra por isso, mas é um serviço do próprio banco. O Pix não é um serviço do banco, o Pix é um serviço do Bacen, do Banco Central. Ok. Tá? Isso muda tudo de perspectiva. Por que muda tudo de perspectiva? Sinto que virou uma má notícia. Se prepare. Eu achava que vinha aqui preparado e virou uma má notícia. Bebe sua água aí. O Pix é uma ferramenta do Bacen. Como ferramenta do Bacen, a Receita Federal tem acesso direto a ela. E as transações e cruzamento de dados que o Pix gera. Eu pago um Pix para você, sai dinheiro da minha conta e entra na tua. A Receita sabe disso. E aí o que vem? Vem uma MEI que entregou uma declaração em maio, junho do ano passado, referente a 2020, né? 2021. Falando que ela faturou 78 mil. Eu tô dentro do outro mês, 78 mil. Mas de Pix, ela transacionou 360 mil. Nossa. 360 mil. Mas ela não sabe, porque ela não faz contabilidade. Então, também, o que acaba acontecendo? As pessoas, não é só maldade. Mas ela só gerou a nota e por isso aquelas notas geradas deram... Não gerou a nota. Ela recebeu Pix de 360 mil. E não foi gerando nota de nada. O MEI não é obrigado a gerar nota. É uma das dúvidas que a gente tira muito na consultoria. O MEI ele é obrigado a emitir nota quando ele presta um serviço ou vende um produto com uma pessoa jurídica. Quando ele faz isso com uma pessoa física, ele não é obrigado. Então, por exemplo, digamos que você uma pet shop, alguém que faça marmita, alguma coisa do gênero. Você atende pessoas físicas, você não emite nota. Cada serviço minúsculo que ela vai entregar. Exatamente, só que ela não percebe que às vezes ela pode ter tido um lucro ou uma sensação de lucro de 70, 75 mil no ano, mas às vezes o giro que ela teve de faturamento, que é nesse exemplo, foi de 360 mil. Porque você tem que lembrar que para o Simples Nacional e para o MEI o que importa é o faturamento. Sim. Não é o lucro, é o faturamento. Ou seja, o quanto você recebeu, independente do custo. E a pessoa às vezes não percebe que o negócio dela está crescendo. Porque quando ela não tem contabilidade, ela não percebe que está crescendo. Ela paga lá o das MEI dela, que acho que é um valor fixo mensal, 60. Ela paga aquele das MEIs fixo por mês. E ela está crescendo, mas os gastos também estão crescendo, porque quando você cresce gasto, sim. Se eu faço marmita para 100 pessoas, não é igual para 500. Claro. Você tem ali um insumo maior. Só que ela não está percebendo isso no dia a dia. E ela transacionou na conta dela 360 mil reais.
Só que ela vai lá na declaração anual, porque a declaração anual ela tem que entregar. E o que acontece? É responsabilidade do contribuinte, isso está na lei, que é ele quem tem que se delatar para a Receita Federal. A Receita Federal não tem que vir na casa dele mês a mês. Seu João, o senhor passou o limite do MEI desse mês de R$6.000. Era 7. O senhor já está na hora de desenquadrar do MEI. Não é responsabilidade da Receita. Quando a Receita faz isso, ela já faz isso numa forma de autuação, punitiva. Exato. Não é uma coisa preventiva e uma fase ou um passo normal do seu negócio. Então você vai lá, você declara a sua declaração. Um sinal vermelho. Exato. Já. Você entrega a declaração 78.000. Aí a Receita cruza os seus dados bancários. Pix, 360. Inclusive na pessoa física, não só na pessoa Não jurídica. Acho que o MEI ele tem essa particularidade de envolver a pessoa física também, né? O MEI é microempreendedor individual, ou seja, o empreendedor ele está ligado 100% aqui ao CNPJ. Sim. Então existe uma certa confusão aqui patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica quando se trata de MEI. E se não tem a Então, contabilidade também, não existe a separação. não existe a separação. Então, até mesmo se ele fosse qualquer outro tipo de jurídico aqui, haveria confusão patrimonial, Sim. né? Então, tem todas as questões atreladas. A Receita Além do cruza. financeiro, mas... E aí, 360.000. A Receita vira para o contribuinte e fala o seguinte: você desenquadrou do MEI, você tem que pagar a diferença do imposto O pro DAS Simples retroativo. Nacional, retroativo, à Com vista até dia juros. 20 Nossa. do ano. E aí eu te pergunto, uma pessoa que faturou 360.000 no ano E não anterior percebeu. e não percebeu. Não tem dinheiro guardado. Não tem dinheiro guardado para pagar isso, né? Nossa, e como você disse muito bem, a maioria, não são todos, mas a maioria são pessoas que saem na informalidade. Então ela realmente está fazendo o negócio crescer para se manter. Então não é um business de fato que a pessoa tem fluxo de caixa, tem uma reserva de emergência. A pessoa trabalha, utiliza o dinheiro para viver. E aí você você recebe uma notícia dessa, com uma guia que vem para você pagar à vista, você quase que quebra com o negócio, você quebra com a pessoa. Mas então assim, o meio do dia a dia dele, ele não vai ter essa conversa no tom de olhar para o negócio dele com carinho, para não quebrar o sustento dele. Ele vai ter essa conversa com o amigo dele que também é MEI, que tem o mesmo conhecimento que ele, ou nenhum. Só que as pessoas gostam de acreditar, assim, meu pai sempre falou isso. Ah, porque meu amigo me disse. Nossa. Mas o seu amigo não sabe tudo. E às vezes ele não tá querendo te prejudicar. Pode ser que queira. Sim. Tem amigo que quer, Sim. mas tem amigo que não quer. A só por maioria desconhecimento. Você vai falar com seu amigo. Meu amigo me disse, mas o seu amigo realmente sabe? Como que seu amigo sabe? Baseado em que? Ele conversou com um profissional? Não conversou. E o contador não faz parte do networking do MEI. Nossa, a gente sai para tomar um café. Ele só vai ter acesso a essa informação se ele tiver um contador prestando serviço para ele. Não vai ter muito jeito de ser diferente. E aí, é claro, existem contadores que vão conversar mais, contadores que vão conversar menos, gente que se aproxima mais do negócio, a gente também, o empresário trazer, né? Porque eu também, para poder conversar com você sobre o seu negócio, eu também tenho que dar abertura para mim. Claro. Né? Eu vou Você não conversar vai com fazer você sozinha. pergunta invasiva se Exato. eu não der abertura para você me ajudar com assuntos delicados que seriam invasivos, né? Dependendo de você. Porque, assim, eu lembro quando a gente abriu a empresa, uma vez um cliente virou para mim, eu falei assim, olha, você precisa mandar o extrato bancário da conta da sua empresa pra gente, para fechar a contabilidade do mês passado. Eu não vou mandar meu extrato para você. O meu extrato é meu. Ele é protegido por sigilo bancário. Ó, E eu assim, como que eu vou fazer contabilidade, amigo? Não tem como. Tipo, eu preciso do extrato da sua conta. Então, a gente tem muito, assim, essa visão de que, minha conta, ninguém pode saber o que aquele tem lá. confronto de antes. Exato. Da dificuldade de se acreditar no parceiro, no prestador de serviço. Sim. Porque eu lembro muito que antigamente vinha sempre na minha cabeça, quando a gente contratava alguém, seja pessoa física ou pessoa jurídica, o que a pessoa está ganhando quando eu contrato ela? Além do dinheiro que ela vai levar, ela está levando informação. O quanto essa minha informação pode te fazer bem? Boa, a minha informação para vocês é irrelevante.
de todos os clientes, você consegue entender mercado, nichos, beleza. Mas a de um indivíduo é irrelevante. A única coisa que você pode ver na minha conta é dar risada, beleza? Isso você pode. Mas tirando a graça, não tem relevância nenhuma. Mas a gente tem uma proteção com os nossos dados, como se eles fossem realmente fazer a diferença para os outros. Então, esse protecionismo que a gente sempre teve, que os nossos pais tiveram com os governos, né? O dinheiro foi arrancado da poupança com o Collor. Sim. Então a gente tem medo de compartilhar as coisas. Exatamente. Então isso ainda vem com cultura cultural. E foi tirado de poupanças de pessoa física e de pessoas jurídicas naquela época. Muitas pessoas quebraram. E aí se vem esse mito na cabeça das pessoas. Então, assim, não, você tem que conversar com o contador. E uma coisa que eu sempre digo com os meus clientes é o seguinte: existem 3 profissionais na vida que você não pode mentir. Um deles é o médico, tá? Porque se você mentir para o médico e você tiver com uma doença grave, você coloca a sua vida em risco. A outra é o advogado. O cara vai te defender em juízo. Se você mentir para ele, a depender do que você tá enrascado, você vai ficar realmente enrascado. E o outro, meu amigo, é o contador. Não tem como você mentir para o contador. Porque não tem melhor cobrador do que o governo. Não tem. Assim, Ele a Receita Ele tá lá quietinho Federal, por anos, mas quando ele vem... ele vem com tudo, porque ele é muito melhor ele te cobrar os últimos 5 anos. Receita Federal, as dívidas tributárias, de forma generalista, elas têm 5 anos para serem inscritas em dívida ativa. Depois de ser inscrita em dívida ativa, o fisco tem mais 5 anos para ainda executar essa dívida. Ou seja, quase 10, né? Legalmente falando. Sim. É muito mais vantajoso eu pegar e ficar 5 anos para te inscrever na dívida ativa, te inscrevo, espero mais uns 4 para acumular mais um cadinho, faço outra inscrição de dívida ativa e vou e executo tudo de uma vez. É muito melhor, porque os honorários, aqui uma coisa que ninguém sabe, mas os honorários processuais do procurador da Receita Federal, da PGFN, ele vai ser calculado sobre o valor da causa. É muito melhor executar um montão do que um montinho. Né? Porque 20% de 1.000 é a mesma coisa que 20% de 1 milhão, só que monetariamente não é. Sim. Então, assim, vai acumular e vem. Acaba por vir, sempre leva esses 5 anos. É inacreditável, assim. Eu vejo declaração de imposto de renda de pessoa física. A pessoa começa a ser nossa cliente, e às vezes ela faz alguma coisa que é errada, e vai demorando ali anos. Eu viro para o pessoal aqui, ó, fulano tá dando 5 anos de casa. Vai vir o problema. Vai vir bucha. E vem. Por isso que eu já contatei o Jairo. Por isso, eu já contatei o Jairo. Existe... Quando que é o imposto do pessoa física? Até dia 31 de maio. De maio. Foi estendido esse ano já. Foi de abril para maio. Tá. Minha preocupação é que esse vídeo não fosse rápido o suficiente para o YouTube antes, então vai dar. Então, para você que está nos assistindo antes do dia 31 de maio, entre em contato. O Jairo já me mandou um e-mail com tudo que eu preciso, porque eu tive algumas mudanças patrimoniais nos últimos anos e eu preciso regularizar isso. Nada que mude minha condição, mas é só no papel, pelo menos. Então, mas eu tenho que informar, eu preciso informar. Muito mais custo do que benefícios, mas eu preciso informar. Então, eles fazem todo esse cuidado de mandar tudo que precisa juntar, como que pode ser encontrado esses documentos, etc. Então, eu recomendo que procurem eles para fazer esse tipo de serviço também. Mas não procura só em maio, não. Não. Com antecedência. Com antecedência. Não deixa para a última hora, não. Porque vocês podem chegar num momento onde, de repente, não tem mais vaga até para atender, né? Dependendo da quantidade do tempo sobrando, não dá mais tempo de atender. Então, isso é verdade. Com antecedência. Nesse último trecho da nossa conversa, que facilmente a gente passaria a tarde toda fazendo, com certeza, tem muitos assuntos que dá para a gente atrelar ao romantismo de uma empresa ou às necessidades burocráticas, né? A gente tem alguns assuntos como deixar todos esses serviços de fácil acesso para eles e assuntos tão burocráticos, tão complexos. Como que vocês entendem a educação? Vocês
Vocês imaginam criar, a gente já conversou sobre isso e eu queria saber como que está hoje. Vocês imaginam criar, o portal de vocês é muito legal. Eu tenho participado do processo, não, acho que não do começo, mas Sim. do meio para cá. O começo foi bem lá atrás. Bem lá atrás, né? Eu vi vocês desenvolvendo o portal de vocês, onde vocês recebem as notas, tanto para a gente pagar como aquilo que a gente já pagou, consultas são sempre muito práticas, etc. É muito prático ser cliente de vocês, isso é muito legal. Eu não estou falando isso porque vocês são meus patrocinadores, mas porque eu sou cliente de vocês. Isso facilita muito a vida do cliente, porque ter que pedir as coisas para o contador gera problema de gestão, tempo, uma série de coisas. Às vezes você precisa de um cartão CNPJ, é papum, Nossa, eu não quero. Exato. Tá E eu lá perco no demais site. os meus downloads. Eu tenho 2.000 arquivos no download que eu preciso organizar, às vezes não dá tempo, e você acumula. Sim. E você põe lá CNPJ, aparece dos meus clientes os contratos e os cartões dos meus clientes, que Sim. eles me mandam para fazer a nota fiscal e tudo mais. Que eu estou começando a ser também bem direitinho. Tô ficando bom, Eu preciso ser exemplo para aquilo que eu prego. Se eu não for exemplo para aquilo que eu prego, pelo amor de Deus. Exato. Então eu queria para uma parte educacional. Como é que vocês pretendem educar as pessoas, não só no dia a dia, no atendimento? Existe um plano? Já existe algo funcionando? Como é que é essa ideia de vocês? Olha, eu acho que assim, É difícil. do É grupo, difícil, eu acho que eu sou uma pessoa que me preocupo muito com essa questão de educação, ensinar. Eu tenho até uma visão romântica disso, tá? Eu acho que, assim, é mais nesse sentido. Acho que dos meus sócios, eu sou a que tem a visão até mais romântica. Em Portugal, mas trazendo uma coisa interessante, de Portugal, quando a gente fez o mestrado, a minha orientadora de tese, ela tinha um projeto muito bacana de educação fiscal. Tá? Fiscal e contábil. Até tinha um livro, como é que chamava aquele livro? A Joaninha? Acho que era. A Joaninha, os números, uma coisa assim. Eu tenho lá em casa, né? Que tem o 1 e o 2. Começa para criança, né? E ela tinha esse projeto de implementar isso nas escolas. Eu gostaria de me envolver aqui localmente, começar a fazer um mestrado, alguma coisa, para desenvolver isso, porque eu acho que isso vir de berço seria o ideal. Isso vir dos pequenos, porque você cresce mais consciente, né? É difícil mudar uma cultura de pessoas adultas, é difícil de ser mudada. Mas a gente tenta. Ainda assim, né? A educação já é difícil, a cultura é muito mais difícil. Muito. Mas eu acho que a gente como empresa, empresa de contabilidade, eu sempre digo assim, a gente não se envolve com CNPJs. A gente se envolve com pessoas que gerem negócios, que impactam vidas de outras pessoas, porque essas pessoas contratam com outros fornecedores, gira a economia. O micro e o pequeno empresário no Brasil é quem sustenta a economia, não são as grandes empresas. Contrata pessoas, então assim, é um impacto muito grande. Então acho que nós como empresa de contabilidade, nós temos sim a responsabilidade social dessa questão de educação. Eu acho que isso é primordial. Hoje a gente ainda não conseguiu desenvolver a plataforma, né, onde você faz os downloads, uploads, para ter a parte educacional, que é o que a gente gostaria de fazer. Gravar conteúdo e disponibilizar ali. Mas é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo eu quero fazer, nós queremos fazer, mas também teria que ter o interesse dos nossos clientes em também adquirir esse conteúdo. Então é aquela coisa, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Eu crio a necessidade ou eu crio algo por causa da necessidade. Porque não adianta vocês se dedicarem meses gravando conteúdos para ninguém dar um play ali e acompanhar o conteúdo. Né? Exato. Porque como você comentou muito bem no começo, né, é burocrático. Sim. Então você fazer com que uma pessoa se interesse por algo que ela já enxerga como burocrático é difícil. Por mais que você passe essa informação de maneira didática, que você passe informações relevantes, mas existe já a barreira de começar a absorver o conteúdo porque é burocrático. Se você tem o meu perfil e gosta de ficar perguntando para entender as coisas, comente aí na parte de baixo do vídeo, deixe o seu comentário e nos dê, você seria uma pessoa que consumiria esse conteúdo ou não? Você costuma perguntar as coisas para os contadores ou não? E que pergunta que você tem para fazer para o Felipe, para o Carlos e para a Vanessa,
que se eles não tiverem lá o tempo de irem lá ver as perguntas, eu repasso as perguntas para eles para a gente responder. Porque não adianta nada, educação é romântico, educação é romantismo. Mas será que as pessoas vão consumir aquele conteúdo que está ali? Né? Será que o meu posicionamento digital, quando eu estou lá falando, eu vou ter audiência que vai participar? Ou se eu estou fazendo porque todo mundo costuma fazer? Sim. Muita coisa que a gente se Porque assim, eu, por exemplo, eu adoro a área que eu trabalho. Eu adoro, sou apaixonada. Direito, esse meandro com contabilidade. Acho que a gente tem discussões muito ricas. E quando chega clientes que estão dispostos a conversar e querem debater e nos instigam, por exemplo, consultoria. Eu gosto que a consultoria instiga. O cliente demanda, o cliente que paga uma consultoria, ele demanda, entendeu? Ele pergunta. Ele está avisando, quero melhorar, quero ser bom. Exatamente. E ele faz as perguntas para a gente pensar fora da caixa e tentar reinventar a roda. Então, eu, o Jairo, o Felipe, nós somos entusiastas disso. Quantas pessoas são? Desse número de pessoas. Desse número de pessoas. A quantidade de pessoas que vocês atendem como contador, como contabilidade, ou na parte jurídica, é muito menor do que a quantidade de pessoas que dão esse aviso, quero uma consultoria para entender o negócio, né? Muitas vezes, assim, nós somos uma contabilidade consultiva. Como você comentou bem, a gente gosta de dialogar, a gente gosta de conversar. E muitas vezes a gente entra em contato e fala, olha, estou percebendo aqui que você pode ter uma necessidade, vamos marcar uma reunião. E às vezes a pessoa não marca. Aí a gente volta a ler um tempo, vamos fazer. Às vezes a gente se vê assim, nós estamos indo atrás para dar a informação, e não é porque a pessoa não quer só. Às vezes a pessoa está atolada de trabalho, como a gente comentou do BPO, às vezes a pessoa está tendo que fazer o financeiro, está tendo que fazer o comercial, está tendo que fazer o marketing, está tendo que prestar o serviço. E aí ela não tem tempo para parar para entender algo novo. Então, assim, mas é algo que nos motiva. A consultoria é algo que nos motiva. E é algo que nos aproxima hoje dos nossos clientes. Para ele não achar que a gente é só um emissor de guia de tributo, ele precisa conversar com a gente, ele precisa ver que a gente tem outras soluções, que a gente tem novas ideias. Que a gente tem a informação a agregar, né, conteúdo. Exato. Que é um parceiro. Então, assim, e isso é muito mais legal, né? Muito mais legal quando o cliente é um cliente comunicativo também. Né? É claro que não for para ligar só para reclamar, não precisa ficar ligando. Mas se você está ligando, que você quer entender, você quer questionar, você quer trocar ideias, crescer juntos, né? Acho que é essa a ideia, crescer juntos. Eu acho que é por isso que nos últimos anos a gente vem falando como empreendedores ou empresários que tem casos da gente demitir clientes. Porque tem casos que você percebe que aquilo ali não tem futuro. Não tem futuro como relação, né? E aí você acaba tendo que tomar uma atitude tão drástica como essa. Com certeza, tem horas que você tem certos clientes que você tem que abrir mão. Sim. Tem certos clientes que você tem que abrir mão. Principalmente assim, se você pega uma contabilidade que tem um perfil de pessoas na liderança como nós, e um perfil de cliente que é totalmente o oposto, a pessoa não quer conversar, a pessoa não quer dialogar. Se ela tem um negócio pequeno ali e tal, que não tem estoque, não tem nada, uma prestação de serviço, dá pra gente levar? Dá. Na banguela? Dá pra levar. Agora, se você pegar, por exemplo, uma empresa que tem estoque, uma distribuidora, eu preciso que o cara vá lá comprar o estoque. Se a gente não puder conversar, não tiver um canal de comunicação muito fluido, eu vou fazer o serviço direito. E aí, assim, o contador que não fala, tá bom, ele faz de qualquer jeito, não der problema, você não mandou pra mim o estoque. E a gente não gosta muito disso. Entendeu? Não é o nosso jeito. Eu não quero que você saiba que o seu estoque tá com problema quando a Receita Federal vem falar que tá com problema com o teu estoque. Eu quero que você saiba agora que o teu estoque tá com problema. Né? A gente já vai decidir já. Porque a gente pode até decidir não fazer nada com o seu estoque se ele tá com problema. Mas foi uma decisão consciente. É um risco sabido. Você já vai ter como se preparar. Isso eu acho que eu acho que isso é o melhor dos mundos, né? Avisar, né? O pneu tá careca, vai estourar a qualquer momento. Troca agora ou espero estourar? Exato. Decida, né? Até porque, assim, o empreendedor, ele já nasce tomando risco. Ele é um tomador de risco. Você abre já um negócio sem ter certeza se ele vai dar certo. Então, é natural o empreendedor tomar riscos. Então,
não vou dizer que a gente passa as orientações e os clientes simplesmente fazem 100% do que a gente fala. Porque, às vezes, eles decidem por tomar certos riscos. Sim. Mas é como a Vanessa E às vezes falou. faz sentido até. E faz sentido. Mas a gente entende que nossa obrigação é te dar a informação e você tomar a decisão de tomar o risco ou não de maneira consciente. E aí tá perfeito. Eu sempre falo assim para os meus clientes, no meu caso, né, eu ainda tenho o escritório de advocacia, eles são só na contabilidade. Então eu sempre falo o seguinte, na advocacia e na contabilidade, esse serviço tem que ser de apoio à gestão. É uma tomada de decisão consciente, é uma tomada de decisão sabendo dos riscos que estão ali implícitos. Não é um serviço de cabo de guerra, não é. É para isso. É para a gente... Não, se você decidir ou se for, estamos do mesmo lado. Exatamente. Estamos brigando junto. Você pode não fazer o que eu estou te falando que é o correto, porque assim, o que eu te falo para fazer não é o que eu quero que você faça. É isso que eu sempre falo para os meus clientes. Eu não quero que você faça nada. Mas é o que a lei diz. Sim. É o que determina a legislação. Os caminhos possíveis A, B e C. Exatamente. O que é melhor para você. Exato. E aí você vai tomar essa decisão. Ponto. O que você decidir, a gente vai estar ali para apoiar. Pode ser que vai dar errado, mas Sim. a gente vai estar ali mesmo para dar o errado, tentar resolver o problema. Porque problemas, eles existem para serem solucionados. Sim. Sejam os problemas criados por uma decisão num determinado momento que você sabia que tinha um risco, ou seja, por algum percalço do caminho. Mas problemas existem para ser resolvidos. E o contador, o que ele é? E o advogado? Um grande solucionador de problemas. E se a gente vê que o problema é um problema, não vai solucionar. E uma grande questão, e é só para dar um entendimento, é que é o solucionador para mostrar os caminhos possíveis. Não é quem vai pegar na sua mão e falar, vem, querido. Exato. Não é a pessoa que vai te mostrar o que é melhor. É que te às mostrar vezes as possibilidades. Às vezes a gente vai ter que pegar na mão e resolver, né? Se tiver uma autuação, um processo, aí já começa Aí são caminhos únicos. Aí tá na rua sem saída já. E aí esse é o caminho. Aí, meu filho, você faz o que ele tá falando aqui. Provavelmente você já não sabe mais o que fazer. Já não sabe mais. Bom, falando em caminho sem volta, infelizmente é o fim da nossa conversa por hora. Né? Olha, é um grande prazer esse papo, porque a gente tentou conciliar nossa agenda da primeira vez antes de eu sair, não conseguiu. Sim. Dessa vez deu certo, porque eu sabia que ia ser agradável. Eu espero que tenha sido agradável para vocês também que estão nos acompanhando. Sim. Já deixa esse like, afunda o dedo no like lá do celular, do seu notebook. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, porque, como eu disse, eu vou responder todos e passar as perguntas para o Carlos e para a Vanessa. Mais uma vez, agradecer pela parceria, pela amizade, torcida e principalmente por esse tempo para a gente poder levar esse conteúdo para a galera, porque faz parte da nossa missão. Se não é diretamente vocês ainda com o portal educacional, é através da gente, com o Roteiro Empreendedor, para dar esse toque para o pessoal dos caminhos que tem que fazer. Vou deixar um espaço final aqui para vocês mandarem os recados. Vocês têm aquela câmera para vocês poderem mandar os recadinhos de vocês. Passar o contato, o Insta, o site, o telefone, para o pessoal que está assistindo. Fiquem à vontade. A gente agradece, né, o tempo de vocês também, porque afinal de contas estamos falando de contabilidade, né, de tributos, de parte fiscal. Então ficar até aqui com vocês é muito bom, muito legal saber o interesse de vocês. Quem chegou até aqui é um guerreiro. Exatamente. Mas os nossos contatos... Coloquem aí, hashtag guerreiro, quem chegou até aí, para a gente saber quem é que chegou com a gente até aí. Exatamente, até o final da conversa. Mas os nossos contatos é fácil. Se você jogar no Google Campus e Canale Contabilidade, você encontra o nosso site, encontra a nossa plataforma também. Por lá é possível entrar em contato com a gente ou até mesmo contratar alguns serviços. O plano Smart Maker, a gente falou de assessoria mensal, é um dos serviços que a pessoa pode entrar no nosso site e contratar diretamente por lá. Hoje, em 2023, é R$ 59,90, então é um valor super acessível e a pessoa consegue ter ali um banho de informações. Tenho que emitir nota, não preciso emitir nota, tenho que pagar a DASMEI faturando ou não. Todas as informações você tem lá. Bacana. Imposto de renda também dá para contratar direto por lá. Então, é bem fácil encontrar a gente. E lá tem o link do Instagram, tem o link do LinkedIn, do Facebook. Vou facilitar e vou colocar
antes de você procurar no Google, eu vou deixar na descrição ou no primeiro comentário o site da Campus e Canale. E o nosso Instagram é fácil, é @Campus e Canale, _contabilidade. Show. Talvez tenha uma dificuldade com o Canale, né, mas... Usa a dica do link. Campus E, não é o E comercial no caso do Instagram, é o E comum. Canale, C-A-N-A-L-E, contabilidade, sem grandes problemas. Exatamente. Pessoal, para quem chegou até aqui, um grande abraço. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, deixar o comentário e até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu!